Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje é dia de cutucar a onça com vara curta. E hoje nós vamos chegar a uma conclusão. Quem é melhor, Ayrton Senna ou Nelson Piquet? Bom, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para saber todas as novidades. Dê aquele seu joinha, porque isso é um estímulo para que a gente continue produzindo informação aqui no YouTube. E compartilhe este vídeo aí com todos os seus amigos, porque o papo de hoje realmente é muito polêmico. Então vamos lá, taca a vinheta. De Piquet para Senna. O Melo, presidente, Joaquim Melo, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, vai receber Piquet e Senna. Que imagem bonita, o Piquet deu a bandeira para Ayrton Senna. Bom, para começar um embate, digamos assim, entre os dois brasileiros que representaram muito bem a Fórmula 1 lá nas décadas de 1980 e 1990, a gente precisa, falar sobre a mídia. Se não houvesse mídia, não haveria a separação, verdade seja dita. Bom, de um lado nós temos o Nelson Piquet, um cara que literalmente não gostava da imprensa, e segundo Roberto Pupo Moreno, em entrevista aos jornalistas Flávio Gomes e Rodrigo Matar, no bloco Cadeira Cativa, lá do site e do canal aqui do YouTube Grande Prêmio, vou deixar o link aqui embaixo. O Nelson literalmente ele não gostava da imprensa porque a imprensa bajulava o Chico Serra e deixava o Nelson meio que de lado, E o curioso dessa situação é que, segundo o próprio Moreno, o Piquet ele tinha resultados mais expressivos que o Chico, e quando a notícia era publicada, a vitória do Piquet literalmente ficava de lado, enalteciam os pontos que o Chico Serra conseguia no campeonato, chegando, sei lá, em terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Não, tá muito desgosto ver o Galvão Bueno falar tanta besteira técnica, que ele podia irradiar a corrida sem falar nada técnico, não entende porra nenhuma. Por outro lado, a gente tem o Ayrton Senna, que foi um produto da mídia. Ele se aproximava da imprensa, ele tinha uma assessoria de imprensa, a mídia, digamos assim, enaltecia e criou o mito. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Então, quando a gente pensa em Ayrton Senna, a gente pensa naquele cara que vencia, ultra mega patriota, carregando a bandeira nacional, Isso para mim foi uma grande estratégia de marketing, verdade seja dita. A gente vê, aquele cara que era um amigo do Galvão Bueno, amigo do Reginaldo Leme, que o Galvão, até hoje conta as histórias que ele tinha com o Ayrton Senna e por aí vai. Então, de um lado, nós tínhamos o bad boy da imprensa e do outro, o herói da imprensa. E é óbvio, com a imprensa separando, os dois brasileiros, criou-se uma guerra. Uma guerra que ia muito além de um suposto veto do Nelson Piquet em relação a Ayrton Senna. Tem a história, de que o Senna queria ser contratado pela Brabham e o Piquet teria vetado, o que o próprio Nelson desmentiu. Segundo Piquet, um dos patrocinadores da época era a Parmalat, por ser uma empresa italiana, ela queria um piloto italiano, e ela teve o Theo Fabi, que era um piloto italiano, então não tinha muita relação, em relação ao Nelson ter vetado Ayrton Senna na equipe. Por outro lado, Ayrton Senna ele teve a oportunidade de correr na Toleman e fazer uma das corridas mais brilhantes que eu vi, que eu estou falando de Mônaco em 1984, que chovia muito e com certeza o Ayrton ele iria passar, o Alain Prost, se a corrida não tivesse sido interrompida. Vai tentando colocar do lado de fora. Vai com muita piscina, passa por Girolda. Então, no primeiro ano, na estreia do Senna, debaixo de um temporal, ele conseguiu o pódio em Mônaco. E realmente foi fantástico, até porque a Toleman era uma equipe pequena. Apesar deste feito do Senna, nós tivemos Piquet vencendo os mundiais de 81 e 83, o de 81 com motor Ford, o de 83 com motor BMW, ambos campeonatos pela Brabham, sendo que em 81 a equipe ela foi a segunda no Mundial de Construtores e em 83 ela foi a terceira. Nelson Piquet, meu Brasil,
Brasil de norte a sul. Nelson Piquet consegue uma vitória notável no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Resumindo, 2 dos títulos do Nelson Piquet não foram com o melhor carro, ou seja, o que venceu ali, né, foi literalmente o mecânico, o talento e a determinação do piloto brasileiro, ou seja, o cara realmente era muito bom. Em 87, Nelson Piquet já conseguiu o título com um carro que era imbatível, no caso pela Williams. E essa conquista ela foi bastante curiosa, por quê? Em primeiro lugar, Nelson chegou na equipe britânica tendo como companheiro Nigel Mansell, britânico, e o preferido a ser campeão pelo Frank Williams. Então, tipo assim, o Nelson chegou lá para ser o segundo piloto, aquele cara que iria auxiliar o Leão a ser campeão. Resumindo, né? Nelson foi campeão como? Literalmente na malandragem. Resumindo, ele tentava descobrir as estratégias do Nigel Mansell e o que ele fazia? Na volta que o Mansell iria parar, ele entrava nos boxes e atrapalhava toda a estratégia do Leão, ou seja, Piquet foi campeão em cima do Mansell usando a cabeça e mais, com a vista prejudicada. Vale lembrar que Nelson Piquet se acidentou na curva Tamburello no ano de 1987, lá no Grande Prêmio de San Marino, e teve a profundidade da visão afetada, ou seja, ele passou a não ter a mesma visão que ele tinha antes. O Ayrton Senna, rapaziada, ele foi campeão 3 vezes com motor Honda e 3 vezes na McLaren. A grande diferença é que em 88, em 1990 e em 1991, o Senna levou o caneco tendo o melhor carro, aquele que foi campeão do Mundial de Construtores 3 vezes. Então vamos lá, em 88 foi um domínio total da McLaren. Senna teve um companheiro de equipe à altura, que foi o Alain Prost, conseguiu vencer, fazendo guerra de nervos. Em 90, já sem o Prost, Ayrton foi campeão, tendo um carro superior à Ferrari do francês. Então ele ganhou, literalmente tendo Gerhard Berger como segundo piloto. Gerhard Berger realmente fazia o papel do segundo piloto, então ele trabalhava ali para o Senna ser campeão. E em 1991, a mesma situação em relação ao Nigel Mansell, ou seja, a Williams estava começando a crescer naquele ano, porém não era a Williams de outro mundo de 92. Então a McLaren também venceu fácil o Mundial de Construtores, tendo Ayrton Senna como campeão e o Gerhard Berger como companheiro de equipe, ajudando e auxiliando o Ayrton nesse feito. Então, resumindo, nós temos Piquet vencendo 2 títulos com carro inferior, e o Senna vencendo 3 títulos com carro campeão. Então a gente já começa a fazer uma reflexão sobre, e aí, qual seria o melhor, nesse aspecto? Ambos são tricampeões. Outra questão curiosa para a gente falar, sobre o Senna em relação a terceiro melhor carro, a quarto melhor carro, a gente volta lá nos anos de 85, 86 e 87. Quando ele estava na Lotus, ele tinha um carro que realmente era muito bom, principalmente de 87 com motor Honda, e mesmo assim ele chegou a brigar pelo título, mas não conseguiu. Em 86 a gente viu uma situação bem curiosa em Hungaroring, onde o Piquet fez uma ultrapassagem no Ayrton Senna, que para mim foi a ultrapassagem mais bonita da história da Fórmula 1, onde ele colocou o carro literalmente de lado, e fez uma manobra digna de kart em cima do Ayrton. E com certeza este momento ficou imortalizado na história da categoria, Então, tipo assim, o Senna ele acabou levando o estigma, de ter sofrido a ultrapassagem mais bonita da história da Fórmula 1. Por outro lado, rapaziada, a gente tinha um piloto que era imbatível em Mônaco, o Senna. O Piquet costumava dizer que andar em Mônaco era a mesma coisa que andar de bicicleta na sala de casa, nunca teve um resultado expressivo no Principado. E tivemos o recordista de pole position, no caso para o Ayrton Senna, como também tivemos um gênio na chuva, isso não tem como negar. Em contrapartida, nós tínhamos o maior acertador de carro da história da Fórmula 1, segundo o próprio Roberto Pupo Moreno, na mesma entrevista que eu citei, um cara que não era só piloto,
né? Um cara que não chegou na Fórmula 1 para ser piloto. O Nelson entrou para o automobilismo literalmente por ser mecânico, né? Então a gente tinha um super mecânico que sabia como preparar um carro, e prova disso foi lá nas categorias de base em que ele cismou que deveria aquecer o pneu antes da corrida. E aí o que aconteceu foi um passeio do Nelson na prova. Resumindo, né? Hoje aquela manta térmica que a gente vê em pneu de carro, no grid, né, antes da largada, foi literalmente uma ideia do Nelson Piquet. Outra questão curiosa sobre o Nelson é em relação ao Williams de Outro Mundo, lá de 92. O Mansell pegou a Williams, né, com a suspensão ativa, passeou na temporada, ganhou o título fácil, né? Aliás, foi o único título do Leão na Fórmula 1. Porém, esse projeto da suspensão ativa, né, do carro mais eletrônico, começou lá na década de 80. E o cara que ajudou a Williams a desenvolver foi o próprio Nelson Piquet, para quem não sabe, né? Então a Williams, em 87, ela tinha o melhor carro, não tem como negar. Em 88 ela teve um carro bem ruim, né, devido ao motor Judge. Em 89 e 90 ela começou a ganhar força, e em 91 ela ganhou força, né? Então o que acontece? A Williams, né, ela era desenvolvida pelo Piquet lá em 86 e 87. Por isso também o carro, né, ele era de excelência. Quando o Piquet saiu, se perde aquele acertador de carro. O Mansell sozinho não deu conta, né, o Patrese também não deu conta. E em 89 e 1990 nós tivemos uma dupla bem regular, formada, né, pelo Thierry Boutsen e pelo Ricardo Patrese. Dois grandes pilotos, porém, né, aqueles pilotos que seriam muito bons como segundos pilotos, né, não como primeiros. Então o projeto da Williams ficou meio defasado, e com a volta do Leão, do Nigel Mansell lá em 91, que o carro começou a andar, né? Mas aquele carro de 92, o embrião dele começou com o próprio Nelson Piquet. A questão de títulos para o Ayrton Senna era algo bem primordial, e com certeza o brasileiro ele queria vencer lá em 94. Prova disso é que ele fez de tudo para correr na Williams. Primeiro, né, tomou lá o sacode do Mansell, quis ir para a equipe em 93, aí o Alain Prost retornou, né, depois de um ano sabático, botou lá em cláusula de contrato que qualquer um poderia ser seu segundo piloto, exceto o Ayrton Senna. Então não rolou do Senna ir em 93. O francês teve como companheiro o fraco e inexperiente Damon Hill, né? E em 94 o Senna conseguiu ir para a equipe dos seus sonhos. E ao longo da temporada de 93, muitas vezes ele declarava que correria para Frank Williams até de graça, porque queria o título. Resumindo, ele não conseguiria o título correndo na McLaren, né? É fato, talvez o Piquet conseguisse, o Senna não conseguiria, então ele queria estar literalmente de qualquer maneira no melhor carro para ganhar. E aí o que aconteceu? Ele pegou uma Williams sem nenhum componente eletrônico, um carro, né, que era bem inconstante, inguiável, como ele chegou a declarar algumas vezes. E segundo o jornalista Flávio Gomes, o Senna teria dito a ele em Estoril que eles detonaram com o carro justamente na época em que ele estava na equipe. Em relação às corridas de 94, nós tivemos 2 abandonos, né, e infelizmente o falecimento do Senna, né? Hoje eu acho que o Nelson Piquet foi mais piloto que o Ayrton Senna, né? Eu acho que ele foi mais constante que o Ayrton Senna. Porém, não tiro o mérito do Senna, né, que para mim também foi um grande piloto. Os dois foram excelentes, cada qual à sua época. Quando o Senna entrou na Fórmula 1, o Nelson já estava perto da metade de sua carreira, né? Então, tipo assim, nós tivemos o Piquet campeão, aí logo depois começou a era Ayrton Senna. Então foram eras distintas, eles nunca chegaram a brigar literalmente pelo título. O Senna chegou perto lá em 87, mas não foi uma disputa, né, entre o Senna e o Piquet pelo título mundial, né? Então, tipo assim, se encerra o ciclo do Piquet em 88, né, quando ele vai para Lotus, literalmente para ganhar dinheiro, como ele disse em entrevista, e começa o ciclo do Ayrton Senna campeão. Então, tipo assim, foram épocas distintas, né, digamos assim. Porém, ao meu ver, hoje eu acho que o Nelson Piquet foi melhor, né? Apesar de respeitar e admirar demais também o trabalho do Ayrton Senna. Falou, aquele grande abraço e até a próxima. Tchau.
slow on the Guadalupe River.